Sobre o estádio do Flamengo, é óbvio que, como rubro-negro que sou, assim como a maioria de vocês, sonho e desejo que possa se tornar uma realidade e que em breve a gente possa ter um grande estádio de alto nível do padrão que hoje o Flamengo exige, pela envergadura, pela estatura que o clube alcançou nessa transformação de gestão, de mentalidade, de estrutura, de profissionalismo, né, que transformou o Flamengo nos últimos 11 anos. E eu torço para que ocorra. Agora, é preciso ter os pés no chão. Eu digo a todos que a dificuldade maior não é conseguir comprar o terreno que hoje é administrado pelo fundo que está ali atrelado à Caixa Econômica Federal. A dificuldade maior não é conseguir levantar o dinheiro para fazer a obra e erguer sobre o terreno o estádio. Acreditem, isso o Flamengo consegue fazer. O Flamengo tem meios suficientes, parceiros, investidores e recursos próprios suficientes para dar esse pontapé inicial, executar e concluir uma obra muito bem feita, erguendo uma arena de primeiro mundo com um nível altíssimo, com tudo que se imagina que uma arena moderna deve ter no melhor padrão de qualidade. Fazer a operação negocial com a Caixa, com o fundo e adquirir o terreno para, tornando-se proprietário, poder nele fazer a obra, também não é o maior empecilho. É óbvio que a negociação com a Caixa impõe alguns entraves, exige alguns pormenores que precisam ser muito ainda detalhados, porque é um contrato complexo, é uma operação de compra de um bem enorme, com várias possibilidades de destinação, com diferentes maneiras de pagamento, administrado por um fundo, há diversos interesses ali nessa operação, mas esse contrato é plenamente viável, sacramentável, e eu diria para vocês até mais, o Flamengo está muito bem encaminhado para concluir de forma positiva nos próximos meses, talvez até antes, essa operação com a Caixa Econômica e conseguir fazer a compra do terreno. A dificuldade maior, portanto, não é comprar o terreno, não é levantar o estádio no terreno. O maior risco, o maior perigo está no poder público, está no governo municipal da cidade do Rio de Janeiro, no governo estadual do estado do Rio de Janeiro e até mesmo na nobilíssima instituição maximamente respeitável que é o Parquê, o Ministério Público Fluminense. É que quando você pretende fazer uma obra dessa envergadura, desse tamanho, dessa amplitude, numa área central de uma mega metrópole como é o Rio de Janeiro, você pode ter problemas com políticas urbanísticas, paisagísticas, políticas ambientalistas, o que pode ensejar uma eventual situação desagradabilíssima de uma obra ser embargada. Imagine você, o Flamengo, gastar uma grana para comprar o terreno, provisionar a grana para começar a obra e a obra ser embargada por uma decisão judicial de um juiz, uma liminar de um juiz, uma decisão mantida por um grupo de desembargadores no Tribunal de Justiça, que entenda que a obra não está harmoniosa ao que o ordenamento jurídico impõe seja respeitado no campo da tutela da integridade, dos bens ligados ao meio ambiente, ao ecossistema, ao sistema ecológico, ao sistema ambientalista, ao sistema urbanístico, às políticas urbanas, né? Isso é muito complexo. A gente no direito, quando estuda o direito urbanístico e o direito ambiental, a gente vai descobrindo uma série de pequenos detalhes que são suficientes, que deixam brecha para você poder embargar qualquer tipo de obra, ainda mais uma obra de grande envergadura, como é uma obra para construir um estádio para aproximadamente 100 mil pessoas numa zona central de uma das cidades mais populosas e mais agitadas do continente. Então, o maior desafio do presidente do Flamengo, da diretoria do Flamengo e do grupo que está capitaneando a gestão desse processo é conseguir as licenças no governo do Rio de Janeiro, e não só conseguir as licenças, mas conseguir fazer um projeto muito bem feito, com todo um estudo dos potenciais riscos para demonstrar ao governo, demonstrar ao Ministério Público, como guardião da sociedade, como fiscal das leis, como guardião dos interesses coletivos difusos dentro da sociedade, que a obra não vai afetar esses bens jurídicos, principalmente os que trafegam na tutela coletiva, porque se isso acontecer, não há dúvidas que o Ministério Público, no seu natural papel, pode ajuizar uma ação civil pública pedindo uma decisão judicial que embargue a obra. Agora vocês imaginem o tamanho do problema, eu até diria do mico, do constrangimento. Pô, gastou dinheiro, comprou terreno, começou a fazer a obra está parada. Você nunca viu na tua cidade, em algum lugar do teu estado, uma obra que está pela metade, abandonada, que não se conseguiu terminar nunca? É uma obra de altíssimo risco. O desenvolvimento técnico desse projeto tem que ser perfeito, não pode ter margem para erro, não pode ter falha.
Porque se eventualmente houver brecha, se corre o risco sim de se ter essa obra parada, embargada. Não é uma obra de 30 dias, de 2 meses, de 4 meses, como obra de menor potencial ali, de transtornos na vida urbana dentro de um município. É uma obra para 2, 3 anos no coração da cidade do Rio de Janeiro. Isso envolve questões de trânsito, de segurança, de transporte, questões ambientais. Isso envolve uma série de fatores que nem cabe nesse pequeno vídeo desdobrar os aspectos. Então, o maior desafio do Flamengo não é comprar o terreno. Isso eu garanto a vocês, é possível. Eu acredito que essa operação com a Caixa para o Flamengo poder casar o dinheiro e adquirir o terreno, ela vai acontecer e o Flamengo vai sair vai ser com êxito, desculpem, nessa operação. Levantar o estádio, se fez o Allianz Parque, se fez a Arena MRV, se fez Itaquera, como é que o Flamengo não vai conseguir levantar um estádio? Vai levantar o maior e mais moderno estádio do mundo aqui no Rio de Janeiro. O problema é conseguir estar em paz, tudo encaixadinho, com a Prefeitura do Rio, com as secretarias municipais, com o governo do Rio, com as secretarias estaduais que têm o poder de interferência, acima de tudo, com o Ministério Público. Eu tenho certeza que o presidente Rodolfo Landim e a equipe de gestores que estão à frente do processo estão antenadas a isso. O diálogo contínuo, interligado, harmonioso com o Ministério Público, numa posição de humildade, numa posição de ouvir, de querer entender, de pedir uma orientação, um parecer, para que não haja problema com essa instituição que é fortíssima, que é o Ministério Público, que tem uma ferramenta poderosíssima nas mãos que se chama ACP, Ação Civil Pública. E uma ação civil pública para pedir o embargo à obra bem fundamentada, demonstrando um potencial dano a algo que não pode ser danificado pela obra, um juiz, um grupo de desembargadores numa Câmara do Tribunal de Justiça trava a obra. E aí, meu amigo, só Deus sabe qual é o tempo de duração de um processo desse no judiciário. Como a gente costuma dizer, numa linguagem menos técnica, juridicamente falando, é o tempo da justiça. Agora imagine você, torcedor, torcedora, o quanto você não vai virar chacota. E o Flamengo continua sem estádio, ainda gastou dinheiro, comprou terreno, tomou uma volta e a obra não acaba nunca. Não tem competência para continuar a obra. Imaginem os burburinhos em cima disso. Então o maior desafio do Flamengo é conseguir estar bem alinhado nessa questão técnica ligada a aspectos de direito administrativo, direito urbanístico, direito ambiental, com os órgãos e entidades públicas que têm o poder de interferir e, eventualmente, de requerer via judicial uma decisão que embargue a obra e não deixe ela continuar. Estando tudo certinho aqui, vai fluir. Prof, qual é a sua expectativa? A melhor do mundo. O Flamengo já vem há bastante tempo, tem uma equipe de profissionais muito sérios e capacitados que estão trabalhando na frente dessa operação. Já não é de agora, já tem tempo que o Flamengo está entrando de cabeça nessa operação. Hoje, o Flamengo entende perfeitamente quais são os riscos que ele tem e o que ele precisa fazer para minimizar ou eliminar esses riscos e poder começar a obra, levá-la com tranquilidade até a sua conclusão e, no máximo, 3, 4 anos, estar apresentando à torcida a arena. Então, o maior desafio não é a compra do terreno e nem o levantamento do estádio sobre o mesmo. É esse aqui. Ajustou isso aqui, acertou, amarrou direitinho, está de mãos dadas, andando de forma correta, lícita, dentro da lei, vai sair a Arena Rubro-Negra. Eu amaria vê-la sendo chamada de Arena Arthur Antunes Coimbra ou a Arena Zico, né? Agora a gente sabe que tem várias questões atreladas ao nome, a alienação do naming rights, que traz capital, traz investimento. Então isso é uma outra conversa para um outro momento. Em relação ao poder público, eu vejo pessoas que às vezes não têm o melhor conhecimento, dando alguns pitacos, né, que não tem fundamentação técnica. Eu já vi até pessoas hoje, inclusive, disseram isso vai causar dano ao erário. Não, não vai causar dano ao erário. Se o Flamengo conseguir fazer essa operação, que passa pelas 3 etapas, conseguir todas as licenças municipais e estaduais, o apoio, o aval do MP e conseguir comprar o terreno para nele iniciar a obra, o Flamengo vai transformar uma área que hoje é morta numa área que se tornará um potencial econômico, gerador de emprego, gerador de receita, aquecedor da economia, do turismo e da vida urbana dentro da cidade do Rio de Janeiro. A Caixa Econômica tem nesse terreno um elefante branco que não monetiza, não gera receita, não faz ela ganhar, ao contrário, só gera risco de desvalorização permanente, depreciar o patrimônio público. Trocar esse terreno
por dinheiro, que pode virar mais com a aplicação dos ativos, gerando potenciais frutos em cima do capital. E, eventualmente, tendo participação, tendo royalties, alguma forma de participação em cima do êxito, dos ganhos nos primeiros anos com a Arena, a Caixa troca um terreno que hoje não monetiza por dinheiro, que aplicado gera frutos que dobram até, se for o caso de bem investido esse capital, o patrimônio que a Caixa tem hoje. O fundo ganha dinheiro, o fundo troca um bem inócuo que hoje está desafetado e que não tem utilidade qualquer, por um capital de valor que investido pode gerar frutos que aumentam o patrimônio público, ainda pode ter participação durante algum tempo, numa determinada margem, dos ganhos do empreendimento. Ela pode deixar de ser dona de um elefante branco para ser parceira de um empreendimento lucrativo e trocar um patrimônio inócuo que não monetiza por dinheiro que gera frutos. É só abrir a mente e entender. Essa operação pode ser maravilhosa para a Caixa, para o governo federal, para os investidores e gestores do fundo patrimonial no qual esse imóvel está inserido, e todo mundo ganha. Se o Flamengo transforma essa área, que hoje é uma área morta, que não tem hoje potencial lucrativo no Rio de Janeiro, não tem resultado lucrativo no Rio de Janeiro, por um mega estádio de futebol, em torno do qual se pode desenvolver um centro turístico, gastronômico, a gente pode ter a área que hoje não gera resultado econômico, gerando resultado econômico. A gente pode transformar numa área que vai gerar renda, e gerando renda, gera imposto de renda, ganha a União, ganha os estados no FPE, ganha os municípios no FPM, Fundo de Participação dos Estados e Municípios na renda gerada com pagamento do imposto de renda. A gente pode gerar nesse empreendimento uma série de empregos, e gerando emprego, a gente gera salário, a gente gera ocupação para as pessoas, então todo mundo ganha. Ganha o estado do Rio de Janeiro, ganha a cidade do Rio de Janeiro, ganha a população do Rio de Janeiro, ganha o turista que faz turismo no Rio de Janeiro, ganha a arrecadação tributária do país, ganha a política nacional de expansão da geração de emprego, todo mundo ganha. Até quem é anti rubro-negro ganha, sem sequer perceber que ganhou, ainda que fique com a boquinha destilando veneno e ódio, torcendo contra. Mas todo mundo vai ganhar. Se a Arena Zico, se o Zicão for levantado do chão. Torçamos. O Flamengo tem hoje grandes profissionais na frente da operação. Confiemos e torçamos. É o que nos cabe como torcedores que não estamos envolvidos no dia a dia do projeto e na condução da missão. Eu confio muito na integridade e na competência das pessoas que estão de frente nesse trabalho gerenciado pelo presidente Rodolfo Landim, e acho que tem tudo para a gente em breve estar recebendo notícias boas quanto à compra do terreno, as licenças expedidas aqui no Poder Público e o início dessas obras, para que daqui a 3, 4 anos nós possamos estar dentro da Arena Rubro-Negra assistindo os jogos do mais querido na nossa própria casa. Lembrando a todos que até lá o Maracanã segue sendo o que sempre foi, a nossa casa. Para o desgosto de muitos, para o desespero de tantos, o Maracanã sempre foi, é e será a nossa casa. A gente passará a ter duas. Nós passaremos a ter duas, porque o Maracanã continuará sendo a nossa casa. Óbvio que construindo-se a Arena não será mais a principal, mas sabe, aquela casa de praia, de veraneio, o sítio, que você vai de vez em quando e é muito gostoso ir lá, matar saudade de bons momentos da sua história e da sua infância. O Maracanã vai ser o nosso sítio. Ele faz parte da nossa história. Lindos são os momentos de glória que a gente viveu no Maracanã. Muitas foram as voltas olímpicas de títulos nacionais e estaduais no Maracanã. Até uma Recopa Sul-Americana, um título internacional, foi no Maracanã. Então o Maracanã estará para sempre na nossa história, no nosso coração. E para quem diz que o Flamengo não tem casa, cuidado. Em breve, ele pode ter duas. A principal e a casa de praia, para a gente fazer festa, matar saudade e continuar levantando troféus. É isso. E vocês? Qual a expectativa de vocês? Conta para mim. Se você puder, deixa o seu comentário aqui. Eu vou ficar feliz em ler e poder dialogar interagindo nas mensagens compartilhadas aqui com você. Deixa o seu like nesse vídeo se você gostou. Compartilhe com todos os amigos, rubro-negros ou não, que tem interesse no assunto. E se puder, se inscreva aqui no canal. Ajuda a gente a fazer esse canal chegar nos 100 mil inscritos. Falta pouco e a gente está caminhando para essa meta. E eu tenho certeza que com a sua ajuda a gente chega lá. Então, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, compartilhe o vídeo e até a próxima.